Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar do novo coronavírus e vamos debater esse assunto com o professor Dr. Sandro Rodrigues, que é superintendente de atenção integral à saúde do estado de Goiás. Boa noite, doutor Sandro, obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui no Papo Dinâmico. Boa noite, obrigado. Também com o Dr. Murilo Calabria, que é infectologista. Dr. Murilo, obrigado pela presença, boa noite. Obrigado, professor Daniel. Gostaria de agradecer o convite, agradecer a iniciativa e parabenizar a iniciativa da PUC TV Goiás em trazer esse assunto tão importante. Gostaria de estender meus cumprimentos aqui ao professor Sandro. Ótimo. Vamos começar logo por esse coronavírus que surgiu lá em Wuhan, na China, né? Na região ali leste da China, região mais adensada da China. Na verdade, esse vírus ele já existe, ele existia em animais, não é isso? Se existir animais na China, não pode existir em animais aqui no Brasil? Na verdade, o coronavírus é um conhecido vírus que infecta mamíferos, aves, até alguns répteis, há a descrição também de que ele infecta. Mas a primeira descrição de infecção de coronavírus em humanos é de 1960, em meados de 1960. De lá para cá, nós temos 6 outros coronavírus que foram descritos. Um exemplo, os senhores vão se recordar do SARS, que foi a síndrome respiratória aguda grave, que aconteceu mais ou menos em 2002, 2003, na China também. Em 2012, nós tivemos o MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que na verdade até hoje no Afeganistão, no Paquistão existe relatos de MERS. Inicialmente, a de 2002, 2003, a SARS estava relacionada com alguns gatunos, alguns tipos de felinos, eu não sei exatamente o nome, que a gente não tem aqui na nossa região, mas foi uma zoonose provinda desses felinos. Mais recentemente, em 2012, esse MERS, que é do Oriente Médio, esteve relacionado com camelos. E agora, de 2019, nós tivemos o 7º coronavírus que infectou humanos, por isso chamado 2019 nCoV, novo já coronavírus. Descobriu de qual animal veio esse novo vírus? Há uma relação epidemiológica muito forte com um mercado específico na cidade de Wuhan, que é uma cidade de um mercado que vendia frutos do mar, animais vivos e animais mortos. Sabe-se que tem uma correlação epidemiológica muito forte com esse mercado, mas ainda não tem essa resposta de qual exato animal, essa resposta ainda não existe, a gente ainda não tem essa resposta. Portanto, a gente saber se é um tipo de animal específico lá de Wuhan ou se é algum animal que exista no resto do mundo também. Não, essa resposta ainda não tem. Sabemos que é uma zoonose. Na verdade, assim, acredita-se fortemente que seja uma zoonose, mas especificamente qual animal... Muita gente especula que é cobra, que pode ter vindo da cobra. Dependendo da espécie de cobra, nós temos aqui no Brasil. Sim, mas... E aí... Pois é, eu quero saber o seguinte, se nós tivermos aqui uma espécie de animal, digamos que chega à conclusão que isso veio de uma cobra, e aí nós temos, sei lá, cascavel, aí surgiu aqui, em Goiás nós temos cascavel, existe uma probabilidade grande de alguém que mexe com cascavel aqui, sei lá, suscitar esse vírus para ele se contagiar humanos, ou isso não tem nada a ver, porque pode ser que a cobra lá seja contaminada por outras razões? Não consigo ver essa relação. O que chama a atenção especificamente do coronavírus foi a capacidade agora. Ele que infecta comumente mamíferos, aves, ele mudou de hospedeiro, ele conseguiu vencer essa barreira e agora infectar humanos. E a grande preocupação é exatamente essa, inclusive da transmissão entre humanos. Então, especificamente essa problemática de uma possível espécie de algum réptil, ou ave ou mamífero aqui no Brasil vir a se infectar do coronavírus não é uma preocupação real no momento. Assim, não é esse o vínculo epidemiológico importante com relação ao coronavírus. Então, quem mexe com animal não tem que necessariamente ficar agora preocupado por, de repente, suscitar esses mesmos vírus. Especificamente com relação ao coronavírus, especificamente esse 2019 nCoV, aparentemente não. Ok, lá em Wuhan a gente viu aí que virou uma epidemia, atingiu milhares de pessoas, sei lá, mais de 30, 40 mil pessoas contaminadas, dessas mais de 500, 600 pessoas já morreram, né? Esse vírus é tão letal assim? É o mais letal que já surgiu aí dos últimos 15, 20 anos? Não. Não? Isso é talvez uma das informações importantes daqui da gente analisar e deixar claro, até para
informação do público leigo, especializado, até para que a gente tenha tranquilidade em tratar do assunto. Comparativamente outros coronavírus, como eu falei para o senhor, da SARS e do MERS, o SARS tinha uma taxa de letalidade entre 9,5% e 10%. O MERS, que é o mais recente, 2012, taxa de letalidade em torno de 30%. A OMS relata atualmente a taxa de letalidade, especificamente do nCoV, do novo coronavírus, em torno de 2,5%, 3%. Então, comparativamente aos outros coronavírus, tem uma taxa de letalidade baixa. Comparando, por exemplo, com influenza, tanto que se fala do H1N1, H3N2, a taxa de letalidade da influenza é em torno de 0,1%. Então, 2,5% é maior do que a da influenza, sim. Mas comparando a outros coronavírus, a taxa de letalidade, neste primeiro momento, aparentemente é baixa. É válido lembrar, igual o senhor estava comentando agora há pouco, tem em torno de 25 mil pessoas que foram infectadas, em torno de 500 a 600 óbitos relacionados à doença. Esse número está mudando dia após dia e rapidamente. Sim. Logicamente que esse dado específico de 2% é um dado ainda preliminar, muito vai acontecer nos próximos dias, muito vai se descobrir nos próximos dias. Doutor Sandro, vou tentar dividir aqui as opiniões todas, mas todos ficam à vontade para complementar o que qualquer um dos dois pode complementar o que eu disser, tá? Quais são as pessoas mais suscetíveis, isto é, as pessoas que mais correm risco? Porque parece que, você vê, o último dado que eu vi aí, estava mais de 500 pessoas que morreram, mais de 30 mil infectadas e tal. Então, quais são as pessoas que estão mais suscetíveis a ter uma gravidade maior dessa doença, correndo risco de vida? Olha, como o colega colocou aqui, é algo novo ainda. Por mais que o coronavírus não seja um vírus novo, mas os casos provocados por esse coronavírus ainda é extremamente novo. Se a gente for pensar, esse processo se iniciou em meados de dezembro do ano passado para cá, então é algo extremamente novo. Tanto é que os próprios dados que a medicina, que a saúde se baseia bastante, de estudos, a gente tem pouquíssima coisa publicada para a gente ter esses parâmetros, né? Mas, no geral, o que tende a complicar mais esses pacientes, ou quando esses pacientes, obviamente, estão com esse problema, e quando eles têm alguma outra condição associada. Mas que isso não é nenhuma exclusividade desse vírus, por exemplo. Sim, okay. É muito mais no contexto geral. As pessoas que, porventura, tenham hipertensão, diabetes, doença respiratória pré-existente, como no caso de enfisema, por exemplo, que tenham essas que a gente chama de comorbidades, parecem, eu estou falando parecem porque a gente não tem isso tão detalhado ainda, mas parecem ter o maior risco de uma suscetibilidade maior, de precisar de um tipo de cuidado mais intensivo, um cuidado relacionado à UTI. Okay. Eu acho assim perfeita a colocação do professor Sandro. Especificamente, só para tentar ilustrar melhor isso, e acho que a gente tem que repetir que assim, dá pouca publicação com rigor científico, com robustez capaz de responder isso que o senhor perguntou. Mas, especificamente, saiu um estudo agora recente no periódico, que eles relataram o perfil epidemiológico de 99 casos de coronavírus. Especificamente, viu-se que os extremos de idade aparentemente são mais acometidos, pacientes com comorbidades, como você bem colocou, mas isso não é uma regra por dois motivos específicos. Nesses 99 pacientes, 11 vieram a ter um desfecho desfavorável, vieram a falecer, resultaram em óbito. Dos 11, 6 eram realmente mais velhos, com mais comorbidades. 4 já não eram mais velhos, já eram menores, menos de 60 anos de idade. E especificamente os 2 primeiros que morreram, isso chama atenção, não tinha nenhuma comorbidade. Mas eram pessoas com hábito de tabaco, de tabagismo, que é muito comum na China. Então, assim, de fato, acredita-se nesse primeiro momento que acometa mais extremos de idade, com pessoas com comorbidades, mas, assim, para bater isso com martelo, dizer isso com toda certeza, ainda é precoce. Ainda, né? A casuística é muito pequena ainda. Se eu for pensar, um dos maiores periódicos que a gente tem, que é o que o doutor está se referindo aqui, publicar 99 casos é algo que é pela própria situação, porque é um número muito pequeno de casos. Claro que isso vai aumentando ao longo do tempo e provavelmente esses periódicos vão soltando alguns artigos com uma maior robustez, mas reforço, a gente está no início de uma questão que obviamente explodiu, como está noticiado aí, é pelo próprio decreto da OMS também, mas a gente ainda tem muito pouca informação
uma certeza maior para se debater, para se detalhar algumas questões que a gente não consegue fazer isso ainda. Perfeito. Vamos olhar os números. São mais ou menos 25 mil casos, relatou-se apenas 99. Ainda é muito precoce para a gente conseguir traçar um padrão aí da infecção e tudo mais. A forma de transmissão desse vírus já está bem definido isso aí? Sei lá, o universo de saúde, aí, os especialistas da área de saúde já tem isso bem catalogado? Como é que se dá a transmissão? A transmissão, o que a própria OMS tem trabalhado, o Ministério da Saúde tem trabalhado também, a transmissão por gotículas, por espirros, por tosse, essas questões todas. E algo que a gente até aproveita, não sei se a gente vai ter um momento específico para falar sobre isso aqui, mas que a gente tem reforçado muito com a população, que se pensam em máscaras de altíssima direcionamento para questões específicas, ou vacinas, ou algumas drogas, e a gente esquece de questões específicas, simples, básicas de qualquer questão relacionada à saúde, que é quando tossir ou quando espirrar, ter uma certa proteção com relação a isso. Toda vez que isso acontecer, lavar a mão, porque esse é o principal, até pelo menos hoje, a principal forma de transmissão que tem sido relatada. Na verdade, nós vamos ter sim espaço para tratar disso. No próximo bloco, nós vamos falar de todas as formas, das formas de, os riscos de transmissão e também das formas de prevenção, além dos sintomas. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Vai lá, dá seu like lá, manda uma mensagem para nós, sugere tema, tá? Tem inclusive sorteio para o próximo show do Nando Reis em Goiânia. Quem for lá e curtir nosso programa vai ganhar ingresso, viu? Nós vamos sortear aí 3 pares de ingresso para quem curtiu o nosso programa lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Vai estar concorrendo, tá bom? Deixa de fazer isso não. Hoje nós estamos falando de coronavírus, né? O Dr. Santos já falava no bloco anterior sobre iniciou a falar das formas de prevenção para evitar o contágio da doença. Então vamos ver agora, vamos prosseguir o debate. Dr. Sandro, quais são, assim, pode ilustrar para nós, aí, para o nosso telespectador, as formas para a pessoa evitar o contágio? Tem questões básicas, né, que servem para praticamente qualquer tipo de infecção respiratória, a gente pode colocar dessa forma. Então, se eu estou com algum tipo de sintoma, tossindo ou espirrando... Pois é, quais são os sintomas desse novo coronavírus? É o mesmo de qualquer gripe? A gente pode ter vários sintomas associados. O que o Ministério da Saúde tem trabalhado, até em consonância com a própria Organização Mundial de Saúde, são alguns critérios que seriam os mais fortes para se pensar numa infecção causada pelo coronavírus. Então, a questão de febre é bastante importante, a questão de desconforto respiratório também é mais importante, e tosse. Seriam os 3 sintomas, sinais assim, mais importantes com relação a essa infecção por coronavírus. E no caso específico, por conta do próprio epicentro de epidemia, essas questões todas, a questão dessa relação de contato ou algo nesse sentido com relação a pacientes provenientes da própria região. Eu vi uma reportagem, doutor Murilo, um pedaço de reportagem que eu vi, um sujeito lá na China usando 11 máscaras para se proteger. É por aí, tem que usar máscara mesmo, luva, essas coisas todas? Não, na verdade, o que se tem de maior evidência quanto à prevenção, quanto a medidas que de fato impactam na prevenção da transmissão da doença, não reside no uso da máscara propriamente. Então, basicamente, o que é recomendado? Isso é extremamente importante, é a lavagem de mãos. Então, lavar a mão com água e sabão, ou com soluções alcoólicas, álcool gel, por exemplo. Saiu do culto ou da missa, que geralmente a gente cumprimenta um monte de gente, né? Vai lá e lava a mão. Lavar as mãos. Uma etiqueta quanto à tosse, aos espirros, como o professor Santos falou bem, é uma das formas de transmissão da doença. Então, uma pessoa que vai espirrar ou vai tossir, recomenda-se uma etiqueta, nessa hora usar um lenço ou usar a camisa para tossir ou para espirrar. É uma das coisas recomendadas. A limpeza de superfícies. Usar a camisa assim, desse jeito assim? Usar a camisa assim, por exemplo. Se pôr a mão, ele contamina a mão. Depois vai contaminar ou copa, usar um lenço e descartar esse lenço depois. Uma outra coisa é a questão da desinfecção de superfícies. Isso é importante
tanto do celular, que cada um está utilizando, em meios hospitalares também. Então, não se sabe exatamente... A cada hora vai lá e dá uma limpadinha na tela do celular. Do celular, por exemplo. Não se sabe quanto tempo esse vírus é capaz de viver no meio ambiente. Apesar de ser um vírus envelopado, até mais suscetível às intempéries do meio, não se sabe exatamente quanto tempo. O vírus da influenza, por exemplo, fica 24 horas vivo, viável na superfície. Então, desinfectar a superfície é importante. Evitar conglomerados é também uma coisa importante a se fazer. Especificamente da máscara, que eu acho que vai ser um questionamento de todo mundo, recomenda-se o uso da máscara em pacientes que tenham sintomas. Aquele que está tendo sintoma, ele deve utilizar a máscara, deve trocar à medida que ela estiver umedecida, mas, por exemplo, o senhor ou eu que não estamos tendo sintomas, não há recomendação de uso da máscara. Talvez uma coisa que a máscara ajude, mas, de novo, não é recomendado, é a gente evitar de tocar as mucosas, o olho, uma mucosa da boca, do nariz. Sabe-se que também é um dos meios de transmissão desse contato indireto, né? A pessoa, por exemplo, pega numa superfície ou na mão de uma pessoa que está infectada, uma superfície está infectada, e com a própria mão vai lá e coça o olho, mexe na boca, no nariz. Então, talvez a máscara lembre um pouco essa questão de não tocar muitas mucosas. Mas das de maiores evidências, realmente é a lavagem de mãos, essa desinfecção de superfícies, evitar a questão de conglomerados, a etiqueta da tosse, do espirro. Existem algumas outras pequenas coisas, mas assim, eu acho que para o público geral, eu acho que isso é o mais importante. Tá, doutor Sandro, como é que está aí o processo de criação de vacina para combater esse novo vírus? Já tem algum estudo avançado nessa linha? Olha, o processo de criação de uma vacina, ele não é um processo rápido. Até porque tem toda a questão de segurança envolvida e todas as etapas, por mais que se possa pular uma outra etapa nesse processo, mas a grande questão de pensar algo organizado, pensando em segurança e pensando numa ação efetiva para a população, ela demora um certo tempo com relação a isso. Então, isso não serve, obviamente, só para o coronavírus, mas para qualquer tipo de vacina que é desenvolvida. Eu não tenho muita clareza, muita certeza se algumas empresas já têm trabalhado alguma coisa, talvez o Dr. Murilo consiga detalhar isso melhor, até porque, reforçando aquilo que eu falei anteriormente, pode ser uma necessidade, até que pode ser, mas tem coisas muito mais simples que previnem muito mais transmissão e que, na verdade, deveriam fazer parte do nosso dia a dia. A gente não precisaria nem estar reforçando isso aqui, mas a própria questão de etiqueta envolvida nesses processos também, para a população estar se trabalhando mais detalhadamente com isso. E aí, doutor Murilo? Bom, exatamente isso. Assim, já existem alguns movimentos para se produzir uma vacina, mas, de fato, para haver aplicabilidade na população geral, eu acredito que provavelmente a partir do segundo semestre, quando tiver os primeiros ensaios clínicos envolvendo humanos, aí sim a gente vai poder conversar alguma coisa sobre vacina. Até lá, agora, o fato do vírus ser difundido, muita gente ficar doente e se recuperar, isso cria uma certa resistência da espécie humana a esse vírus? Esse é um dos grandes detalhes desse vírus. Por se tratar de um novo coronavírus, por ser 2019, esse vírus nunca antes entrou em contato com o sistema imunológico de nenhum ser humano. Então, essa é uma das grandes coisas que fazem com que esse contexto no qual a gente está vivendo haja uma série de especulações e temores e tudo mais. Então, não há imunidade celular ou moral de qualquer que seja o ser humano, porque esse é um vírus novo, ele acabou de aparecer, ele nunca foi antes vivenciado pelo ser humano. Então, de fato, isso é algo novo, assim, a gente não tem essa Porque tinha algumas viroses antigas, sei lá, sarampo, que o cara pegava uma vez, se ele não morresse, ele não pegava mais o sarampo porque ele adquiria resistência a esse... Sim, especificamente quanto a isso, se alguém que pegou a doença, curou da doença, depois se ela vai ter uma imunidade permanente ou não, essa resposta também igualmente a gente não tem. Não tem. Mas o grande detalhe desse novo coronavírus é o fato dele ser inédito, nunca antes ter sido vivenciado pelo ser humano. Assim. Agora, como o coronavírus, a origem dele é zoonose, que você falou? Zoonose, sim. Zoonose. Então, a gente está focado nele porque criou essa epidemia lá na China, mas as pessoas que convivem com animais, ou sei lá, correm risco de também ser contaminado por outros tipos de vírus, talvez não esse exatamente, essa espécie de coronavírus, mas algum coronavírus diferente. Veja bem, existe uma série de vírus que infectam uma série de animais. Mamíferos, outros mamíferos, aves, o que quer que seja. A grande questão é quando esse vírus consegue romper a barreira
e vira a infectar humano. Isso. Existem outros vírus que têm origem de zoonose que quando alcançaram o ser humano foram verdadeiras catástrofes. E é esse o grande tema, o grande ponto com relação ao novo coronavírus. Naturalmente, existem barreiras naturais do sistema imunológico do homem que o deixa preparado, que o deixa resistente a uma série de infecções aí. Então, assim, trata-se sim de uma zoonose. Ela chama atenção por ser a primeira vez que a gente entrou em contato com esse vírus, mas a gente tem que ter muita responsabilidade em criar aqui um frisson, criar aqui uma coisa assim de que, pelo fato de eu entrar em contato com um determinado animal, estou mais suscetível ou não. Eu não acho que a gente não deve fazer isso nesse momento. Perfeito. A gente já falou de várias viroses. O H1N1, ele é mais poderoso do que esse novo coronavírus ou o novo coronavírus é mais poderoso? Bom, do ponto de vista, porque assim, do ponto de vista da expansão, da disseminação, ele é mais poderoso? Não, assim, primeiro, do ponto de vista de letalidade, a letalidade relacionada ao H1N1, à influenza sazonal que existe em outros tipos... Você já falou que não é. É 0,1%. Quanto à capacidade de transmissibilidade da doença, ainda é muito cedo para a gente dizer. Isso é um dado interessante, isso é um conceito chamado de R0. Para o senhor ter uma ideia, o R0, ou seja, quando uma pessoa tem a infecção pelo coronavírus, ela é capaz, em média, de transmitir a doença para 2 a 3 pessoas. O sarampo chega a 18 pessoas. Sim. O da influenza, especificamente, é um pouco maior do que isso. Tanto é que a gente teve a influenza pandêmica em 2009. Sim. Então, assim, do ponto de vista assim, da doença se disseminar pelas populações, aparentemente a influenza é maior, a maior capacidade do que o coronavírus agora atualmente. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. E vamos falar assim, qual é o risco que o Brasil tem de sofrer essa epidemia do novo coronavírus. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda segunda-feira, 21 horas. Estamos lá no YouTube. Acompanhe a gente no YouTube, todos os nossos programas estão lá. São mais de 100 programas, sempre com tema interessante. A gente está sempre preocupado em levar conhecimento, levar informação e formação para você. Então, todos os programas, você aproveita muita coisa lá. Está disponível no YouTube, no canal da PUC TV Goiás e no canal do programa Papo Dinâmico. Hoje, por exemplo, estamos falando do novo coronavírus que está assustando o mundo aí. Então, doutor Sandro, qual é o risco de Goiás ter... Porque até agora parece que não se confirmou nenhum caso de coronavírus. Há suspeitas, mas não se confirmou ainda no Brasil. Né? Em Goiás tem alguns casos suspeitos? Em Goiás a gente não tem nem caso suspeito ainda. Algo que precisa ficar bem claro aqui, aproveitando até o espaço também, que o Brasil, por mais que tenha problemas, ele tem um sistema que a gente chama de vigilância em saúde muito efetivo. Então, como isso aconteceu lá na China, até por mais que estejamos num mundo globalizado, o alerta para os sistemas de vigilância foram dados e foi muito trabalhado com relação a isso. Então, existem, obviamente, possibilidade, e isso não tem como ser descartado nesse primeiro momento, mas hoje, no estado de Goiás, a gente não tem caso suspeito. A gente tinha, até hoje de manhã, uma paciente internada no Hospital de Doenças Tropicais, o doutor trabalha lá também, uma paciente com uma suspeita de ser suspeita. Porque como tem todo esse alarde envolvido, esse quase pânico envolvido com a população, chegam muitos casos lá que não aderem, que não complementam, que não batem com a definição de caso do Ministério da Saúde. O que a gente fez? A gente existe um grupo da Secretaria trabalhando. É o Centro de Operações para Coronavírus. É o Centro de Operações Estratégicas. É um centro que ele é acionado conforme necessidade epidemiológica e foi acionado agora por coronavírus também. Então, essas pessoas, é um comitê que envolve vigilância, atenção, regulação, a Infraero, SAMU, tudo que se precisa de entidades para se organizar um processo, caso venha ter algo para se trabalhar nesse sentido. Essas pessoas se reúnem, têm se reunido, eu faço parte do ponto de vista da atenção à saúde desse comitê também,
E semanalmente a gente se encontra, reúne, debate, faz atualização epidemiológica do que está acontecendo, se muda alguma recomendação, porque como a gente colocou aqui no início, é algo novo, é algo que pode mudar de hoje para amanhã, de hoje para a semana que vem. Então, rotineiramente, semanalmente no caso, a gente faz essa atualização, esse processo como um todo. Então, a gente não tem caso suspeito no estado de Goiás ainda, existem alguns casos suspeitos no Brasil, mas até agora, o momento, antes da gente chegar aqui, nenhum caso suspeito, nenhum caso definido. Como é que é feita a triagem? Por exemplo, a China é o maior país do mundo, o país mais populoso do mundo e a contaminação ocorreu exatamente na região mais populosa, digamos assim, da China. E chinês viaja pelo mundo inteiro, além de o mundo inteiro viajar para a China para fazer negócio, principalmente na cidade de Wuhan. E aqui no Brasil, as pessoas chegam primeiro em Brasília, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, e talvez alguma cidade do Nordeste, como Fortaleza e Recife, que são as entradas, digamos assim. Goiás não é normalmente um local onde as pessoas chegam primeiro. Então, quando a pessoa vem para Goiás, com origem da China, ela vem para Goiás e vem em voo doméstico, porque desce em São Paulo, por exemplo, em Guarulhos, e de lá pega o voo doméstico. A vigilância aqui sanitária tem como detectar que essa pessoa está vindo da China? A questão de vigilância nos aeroportos, nas portas de entrada, vamos colocar assim, para o país, elas são de competência da União, via Ministério da Saúde e via a Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então tem todo um protocolo estabelecido e esse protocolo ele tem uma rigidez do ponto de vista dos regramentos internacionais muito mais detalhado até. Porque como o senhor bem colocou, é onde chegam essas pessoas. Então tem todo esse processo acontecendo. Só que o que pode acontecer? O paciente pode chegar ou passar desapercebido, a gente não consegue ter 100% desse controle. Porque é praticamente impossível controlar 100% desse processo. Porque se ele é brasileiro, ele chega em Guarulhos, ele já entrou no Brasil. Sim. Passou pela migração, ele está dentro do Brasil, passou pela Polícia Federal, ele está dentro do Brasil, ele é um cidadão normal do Brasil. Ele pega um voo doméstico de São Paulo para cá como se fosse um voo separado, independente da vinda do exterior. Né? Então, todas essas vigilâncias, tanto a vigilância nacional via Anvisa, como a vigilância do estado de Goiás e dos outros estados, obviamente, também, elas trabalham de forma bastante sincrônica, justamente para evitar qualquer tipo de furo em todo esse planejamento que é trabalhado. Porque se ele estiver no período de contágio sem a manifestação da doença, ele vai passar sem notar, né? Porque não manifestou sintoma nenhum. Aí vai manifestar sintoma depois que ele já estiver aqui em Goiás. Especificamente esse conceito de medicina de viagem é algo que agora com a globalização vem crescendo muito. Assim. E realmente é uma preocupação. A gente está vivenciando isso agora. Acho que tem duas coisas que são importantes pontuar. A primeira foi a questão quando a OMS declarou como estado de emergência. E agora, recentemente, no dia 3 de fevereiro, se não me engano, o Brasil declarou como estado de emergência. Isso permite à União, o país, adotar uma série de medidas, entre elas, inclusive, a regulação de aeroportos e portos, para realmente a chegada dessas pessoas. Porque o governo disse que ia buscar esses 32 brasileiros lá, como de fato buscou e... Né, nós estamos gravando o programa, ainda não chegaram aqui, mas quando o programa for ao ar, eles já chegaram, já devem estar em Anápolis, né? Depois nós vamos falar por que Anápolis. Mas ele já declarou que não vai fazer o controle de quem vai e volta por conta própria. Sim. Então, quem foi e está voltando por conta própria, se estiver contaminado e os sintomas não aparecerem, ele vai entrar normalmente no Brasil. Numa série de aeroportos, atualmente, vem se fazendo algum tipo de rastreio e avaliação nisso. De temperatura, quanto à aferição de febre, por exemplo, a presença ou não de sintomas respiratórios. Isso está limitando uma série de viagens em portos e aeroportos. Sim. Especificamente os portos e aeroportos do Brasil, eu não tenho essa exata informação de como está sendo feita essa triagem. Mas assim, as saídas da China estão sendo igualmente fiscalizadas, entendeu? Ok. Tem todo no global. Agora, Goiás foi premiado aí com a trazida aí dos brasileiros, nossos compatriotas que estão lá, desesperados, sem saber o que fazer em Wuhan. E o Brasil, então, o Estado brasileiro, decidiu ir lá buscar esse pessoal e trazer para Anápolis. Essa escolha de Anápolis foi uma escolha adequada? Foi a melhor escolha que o governo podia fazer? Parece que tinha duas opções, Florianópolis e Anápolis. Por que nos escolheu? Porque nós temos um bom sistema de saúde para atender esse povo tudo aqui? Na verdade, não por isso. Porque esses pacientes, a princípio, no período da quarentena, eles não vão ter contato com o sistema de saúde local.
Ok. Qual que é a lógica? É um processo de repatriação, as pessoas, os brasileiros estão lá, tá nessa região, mas no processo de repatriação tem programado, está muito bem descrito, inclusive, que são pessoas que não têm sintomas. Ou seja, são pessoas que estão lá no epicentro da epidemia. Contaminado, mas ainda não manifestou sem sintoma. Doença. Sem sintoma. Okay. E eles vão ser trazidos aqui para Anápolis, para a base aérea de Anápolis. É uma estrutura, foi decidido entre Anápolis e Florianópolis. Então, decidiu-se por Anápolis, por até uma proximidade com o Hospital das Forças Armadas em Brasília, porque é para onde qualquer sintoma que esses pacientes tiverem, eles vão ser encaminhados para lá. Esses médicos todos são das Forças Armadas ou são médicos... Tem médicos da Força Armada. É um misto. Tem os da Força Armada, mas tem outros também. Eles cogitaram levar algum infectologista de Goiás, tipo assim, o doutor Murilo foi cogitado? Não, tem gente muito mais gabaritada que está lá. Tem inclusive uma professora conhecidíssima da Faculdade de São Paulo, a doutora Ro, talvez eu possa errar na pronúncia, mas ela é uma das pessoas mais conhecidas e respeitadas no meio da infectologia. E ela, inclusive, foi no voo para repatriar. Qual o risco que esses médicos estão tendo de pegar essa doença caso algum desses passageiros esteja contaminado? O risco existe. Uma das coisas que mais se descreveu nessa epidemia foi a questão da infecção entre humanos, especificamente em meios hospitalares, né? Uhum. Até hoje, especificamente, né, a gente realmente está gravando o programa, mas assim, hoje, especificamente, um médico chinês que estava tentando lá avisar os colegas que estava tendo uma síndrome respiratória nova e tudo mais, inclusive ele faleceu hoje. Então, existe o risco, sim, se caso o colega médico não respeitar todas as medidas de precaução, tanto precaução de contato quanto precaução respiratória. Então, o risco existe. Mas a gente teve a sorte, querendo ou não, de estar entendendo o que está acontecendo em outra região, e aqui a gente vai adotar todas as medidas cabíveis aí para que esse risco seja minimizado. Tá, eles vão ficar 18 dias. Durante esses 18 dias, eles podem transmitir a doença ou só depois que manifestam os sintomas? Essa é uma coisa também especificamente interessante quanto ao coronavírus. Está descrito, pelo menos aí 2 casos foram descritos em alguns periódicos, de uma transmissão de pacientes assintomáticos. Então, isso do ponto de vista epidemiológico é extremamente importante, porque a partir do momento que, se eu só transmito a doença quando eu tenho um sintoma, aí é fácil, eu identifico quem tem o sintoma, eu controlo a partir daí. Agora, a partir do momento que eu não apresento sintoma e daí eu estou transmitindo a doença e isso está relatado, isso daí do ponto de vista epidemiológico toma outra proporção. Por isso, esse tempo todo aí de quarentena, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde vem falando de 14 dias, mas o governo brasileiro está adotando um tempo um pouquinho diferente, 18 dias. Isso é importante que seja adotado mesmo, isso na minha opinião. Doutor Sandro, essa situação toda, você vê, o Brasil teve que se mobilizar, buscar brasileiros lá em Wuhan, na China, articular com as Forças Armadas, o Ministério da Saúde, com o pessoal da área médica e tal. Que aprendizado a gente está tendo nesse processo tudo? Tem algum aprendizado? A gente está ganhando alguma coisa em termos de conhecimento, de eficiência, sei lá? O sistema de saúde, podemos dizer que está melhor por causa desse problema? Ou esse problema é um problema puro e simplesmente a gente não aprende nada com ele? Eu acho que tem grandes aprendizados nesse processo. O primeiro deles é o que eu comentei até um pouquinho antes, que é a questão dos sistemas de vigilância. O sistema de saúde ele tem que estar pronto, preparado, vigiando, vendo cada detalhe para qualquer nova morbidade que aconteça, qualquer nova infecção que exista. A musiquinha está tocando, eu queria saber mais uma coisa. O fato do Brasil até agora ter caso suspeito, mas não ter nenhum caso confirmado, isso é mais sorte ou eficiência do nosso sistema de saúde? Olha, a gente estava inclusive no COI ontem fazendo uma discussão e tinha um professor aqui da Universidade Federal que tem um conhecimento muito grande de sistemas de vigilância. E no final lá da discussão toda, ele deixou isso bem claro, que a gente não tem caso confirmado aqui ainda, provavelmente, nunca tem como ter certeza 100% desses processos, mas por conta do sistema de vigilância e todo o acionamento que é feito frente a um caso, algum caso, alguma situação como essa que a gente está vivendo agora. Que ótimo, boa notícia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos falar da repercussão em toda a vida do planeta, na economia, nos problemas. São médicos, mas vamos explorar deles os efeitos
que isso possa causar na vida humana, no planeta, esse problema que está ocorrendo na China. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda segunda-feira, 21 horas. Hoje, falando sobre o novo coronavírus, com o doutor Sandro Rodrigues, superintendente de Atenção Integral à Saúde do Estado de Goiás, e também com o doutor Murilo Calabra, que é infectologista, médico de vários hospitais de Goiânia, HDT e outros, né? Isso. Então, a produção, no intervalo aqui, nos questionava, né? E eu gostaria de ver a opinião dos senhores. Por exemplo, o cara chega aqui no Brasil com gripe, aí ele é colocado como suspeito, né? Com a suspeita de coronavírus. Como é que descarta essa suspeita? Então, assim, a primeira coisa que é importante é a gente entender o que é um caso suspeito. Então, ele tem a presença de sintomas, os mais importantes é febre, tosse, odinofagia, é descrito, mialgia também é um sintoma importante, mas basicamente febre, sintomas de via aérea superior, principalmente com tosse e mialgia são os sintomas mais importantes. Tem alguns outros sintomas secundários, mas os mais relatados são esses. Então o paciente tem esses sintomas e ele tem uma ligação epidemiológica com o que está acontecendo, ou teve contato com um caso suspeito, ou teve contato com um caso confirmado, ou teve uma viagem recente para a região, especificamente lá da China, então esse é um paciente, é um caso suspeito. Então, qual que é o desenrolar desse paciente depois disso? Ele tem que ser, primeiro, ter a notificação compulsória, né? Ou seja, a partir do momento que você suspeita desses casos, você notifica os sistemas de vigilância. Os sistemas de vigilância, em conjunto, vão acompanhar esse caso, ver se trata realmente de um caso suspeito ou não. E, a partir daí, esse paciente vai ser submetido a um exame diagnóstico. O exame diagnóstico que a gente tem hoje é um exame baseado em biologia molecular, é um PCR que é feito. O primeiro exame, na verdade, que é feito é um PCR que procura outros vírus respiratórios. Então, a pessoa vem com esses sintomas de via aérea superior, ele faz um PCR inicialmente para outros vírus respiratórios, como, por exemplo, influenza, metapneumovírus, parainfluenza, entre outros. A partir do momento que aí se confirma, vamos supor, é uma outra síndrome respiratória. Esse paciente não é mais um caso suspeito. A partir do momento que esse primeiro PCR vem negativo, ele é submetido a um outro exame de PCR, chama in-house, que é um exame in-house, que aí procura esse coronavírus. A partir do momento, esse exame tarda, em média, existem hospitais particulares que estão promovendo essa realização desse exame, mas existem também os LACEN, que são os laboratórios centrais aqui do estado, que eles fazem, em média, assim, demoram para confirmar ou descartar a doença entre 6 e 14 dias, vamos colocar assim. Esse vírus já está isolado, já sabe, é possível isolá-lo no exame. Através de métodos moleculares, a gente consegue ver material genético do vírus. É um vírus RNA e eles conseguiram, através das características do vírus, identificá-lo através desse exame. Perfeito. Isso a gente consegue fazer. Não era um exame que era muito disseminado no nosso meio, mas porque a gente quase nunca teve casos de corona. Na verdade, a gente teve até um recentemente, mas não é o caso. Mas especificamente agora, existem tecnologias que estão sendo desenvolvidas aqui, aprendidas aqui. Existem hospitais particulares que já fazem esse exame, mas especificamente pelo Sistema Único de Saúde, esse exame é direcionado para o LACEN em Goiás e a partir daí existe a referência, inclusive, do LACEN que vai confirmar ou descartar essa suspeita. Esse vírus é uma epidemia na China, com certeza, porque milhares de pessoas contaminadas. Não sei se na Europa, porque também tem vários casos confirmados em vários países, mas ainda não é uma pandemia, ou já é uma pandemia? Rigorosamente não é uma pandemia ainda, porque a gente sabe realmente dos casos na China, portanto na Ásia, sabemos de casos na Oceania, como por exemplo o Japão, na Europa temos casos aí confirmados na Alemanha, na Itália, por exemplo, casos também na América do Norte, mas rigorosamente pelo fato de a gente ainda não ter casos confirmados na América do Sul, aqui na América Latina, ainda não se configura propriamente como uma pandemia. E a gente tem que lembrar que pandemia é um grande número de casos em todas as regiões do planeta. Perfeito. Há esse risco de pandemia? O risco sempre há. Agora, como as próprias autoridades sanitárias atentaram o cerco ali via vigilância e os próprios países, tanto ali na proximidade da Ásia como Europa, Oceania, Austrália, aquelas questões todas e América do Norte, também embarreiraram bastante esse processo do ponto de vista de vigilância, a perspectiva é que não tenha isso. E, inclusive, a própria OMS declara estado de emergência para evitar isso. E a China está agindo de forma adequada?
tem sido eficiente, sei lá... É muito difícil a gente responder isso aqui, porque a gente eu pelo menos não tenho muita... A gente viu lá que eles pararam o trem, fecharam a cidade de Wuhan mesmo está parada. Sim. Sejamos críticos e sinceros aqui. Primeiro, nos primeiros casos que aconteceram ainda em dezembro, eles rapidamente contactaram o CDC chinês. A partir daí, através de investigações laboratoriais e epidemiológicas, chegou-se ao novo coronavírus. Muito se especula, eu não quero entrar aqui em polêmicas, mas muito se especula pelo modelo do governo chinês, se todas essas informações estão sendo todas reais, se está se subestimando, se está se escondendo alto. E eu acho que também não é algo que a gente deva gastar energia com isso. Assim. Aparentemente, eles estão agindo bem. A gente tem que lembrar que eles já viveram epidemias, inclusive de coronavírus recentemente. Então, assim, se existe uma organização que está preparada, de certa forma, inclusive, para viver isso, são eles. Esse negócio de fazer 2 hospitais, assim, cada um em 10, 12 dias, isso também não é uma contra-propaganda, uma contra-informação, né? Para mostrar assim, ó, nós somos eficientes, estamos aqui para corrigir isso, que provavelmente eles estão sentindo que seja uma deficiência deles. Muito se especula sobre isso. Alguns autores, alguns colegas, alguns pensadores advogam quanto a isso. Poderia ser uma propaganda do Estado chinês. Mas uma coisa a gente tem que lembrar, assim, e talvez isso tenha, de alguma forma, até impacto na letalidade. Assim. Se a gente for lembrar, há quase 10 anos, em 2002, 2003, a China tinha 4% do PIB mundial. Hoje ela tem 16%. Então, assim, a capacidade de resposta da China, a capacidade de organização, a capacidade dela, de alguma forma, assim, conter isso, assim, é infinitamente maior. Isso pode até ter impacto nessa letalidade ser um pouco menor, viu? Talvez existe uma melhor assistência médica lá e certamente eles estão na vanguarda de uma série de coisas. Eu acho, assim, a China é um país que aparentemente está agindo da melhor maneira possível, de forma idônea, sendo transparente. Isso é o que me salta mais aos olhos. Como é que você, como professor universitário e também um representante, digamos assim, da saúde, né, pública? A gente tem que partir do princípio que as informações que estão sendo colocadas são as informações corretas, né? Claro que se numa necessidade... A grande mídia tem dito que a China tem sido transparente nas informações. E eu acredito pessoalmente, não estou falando aqui como secretaria, mas pessoalmente que eles estejam sim trabalhando nessa perspectiva. Sim. É algo que é grave, algo que tomou proporção mundial e isso, do próprio ponto de vista de desenvolvimento da China e de toda a contribuição enquanto uma das grandes economias mundiais também, é bastante importante nesse caso. E a gente só queria colocar uma questão com relação aos hospitais até. Se a gente for pensar, eles saltaram de 0 caso para muitos casos um curto período de tempo. Se a gente for pensar, o sistema de saúde do mundo está preparado para esse aumento de casos de forma além do... exponencial, né? Eu acho que até além de exponencial. Sim. É algo inimaginável. E eles tiveram um azar, que foi uma cidade que tem 10 milhões de habitantes. É que a China tem esses problemas, é uma cidade pequena, lá tem 11 milhões de pessoas, tem essas questões. Uma capacidade de circulação imensa, com trens de alta velocidade. E outra coisa que a gente tem que pensar também, que isso aconteceu bem na época de inverno chinês, que aí tem uma relação muito mais com sintoma respiratório, que todos esses processos... Pois é, mas o inverno, o frio não inibe um pouco esse tipo de vírus, não? Não. Pelo contrário? Pelo contrário, essa sazonalidade conhecida do coronavírus é que ele infecte mais no inverno. Descreve-se alguns casos no outono e primavera, mas a maioria dos casos, quando eram descritos, inclusive anteriormente, sim, é no inverno. Qual o tipo de vírus que tem dificuldade de difundir na época do frio? Os dos mosquitos? Que depende de mosquito? Sim, mas não especificamente pela característica do vírus. Por exemplo, dengue. A questão é que, dependendo da região, por exemplo, nosso inverno aqui não costumeiramente cursa com chuvas. Então, sim, porque eu lembro quando teve, acho que um surto da dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? E aí falava que lá nos Estados Unidos tinha menos incidência disso, porque tinha uma época do ano que dava
uma geada geral no país e matava os mosquitos. É porque assim, para a gente ter o vetor, para a gente ter o mosquito, a gente tem que ter chuva e água parada, por exemplo. Certo. Então, quando não tem a chuva, por exemplo, no inverno, especificamente lá, a gente tem menos vetor, consequentemente, menos circulação da doença. Acredito que seja algo nesse sentido. Sim, deve ter sido. De qualquer modo, então o coronavírus, no frio é que ele propaga mais. Sim, mesmo. a sazonalidade do coronavírus ela é mais característica no inverno. Sim. Tá, como isso surgiu no mercado lá na China, onde se comercializava animais vivos, então as pessoas que comem animais nas feiras, assim, que comem animais nas feiras, não, que comem animais comprados nas feiras, correm risco também de pegar tipos assim de doenças vindas de origem animal? Bom, a gente tem que lembrar que assim, o tipo de as espécies de animais que eram comercializadas lá, o manejo dos animais é bem diferente do nosso contexto aqui. Então, a gente inclusive tem que respeitar isso, porque isso é questão cultural do chinês, da população local, de consumir um certo tipo de animais que a gente costumeiramente não faz aqui. Então, por conta dessas diferenças, eu também igualmente não acredito que seja uma preocupação da gente. Os animais que normalmente a gente consome, eles são bem acompanhados pela vigilância sanitária, há todo um cuidado, não é? Sim, além dessas outras questões, mas lá eles têm hábitos de se alimentar de animais bem diferentes do que a gente tem. São bem exóticos, né? Sim, bastante exóticos. Bastante. Assim. E animal que normalmente não tem esse acompanhamento da vigilância sanitária, porque são animais, sei lá, que eles... É questão cultural deles, né? Que eles adotam de forma muito específica, então não tem nenhuma cultura, que nem nós temos aqui, cultura do porco, do gado, né, da galinha, que, com todo o acompanhamento, com medicamentos, inclusive, para esses animais. Em geral, eu imagino que seja isso lá, né? Eu já estive na China em 2015, e é bastante comum você estar andando pelas ruas e ter uma banquinha lá, como se fosse das nossas feiras aqui, com um serpente, com um bicho da seda, com um escorpião. Então é aquilo que o doutor está colocando, é algo cultural que não tem como a gente fazer uma transposição de lá para cá, só isso, tem um contexto associado nesse processo. Entendi. Gente, eu acho que falamos o essencial do que devemos falar nesse programa. Eu agradeço muito a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou. Doutor Sandro, obrigado pela presença. Boa noite. À disposição, a Secretaria de Saúde tem adotado um mecanismo muito transparente com todas essas informações e qualquer necessidade, isso vai ser comunicado para a população de uma forma geral e, obviamente, atendendo aos meios de comunicação nessa possibilidade importante de parceria para informar a comunidade também. Obrigado. E doutor Murilo, obrigado. Boa noite. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, agradecer aqui o companheirismo do Sandro e parabenizar mais uma vez a iniciativa. Espero que a gente tenha analisado da melhor maneira possível a informação. Espero que a gente tenha trazido aí realmente informação de qualidade, tanto para o público leigo quanto para o público especializado. Não tenha dúvida, foi muito bom e eu fiquei muito feliz pelas informações que obtive de vocês. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.